que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti.
e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém? Capítulo 5 de João, versículos 2 a 8. Eu leio na NVI. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era um paralítico que fazia 38 anos. E quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pega a sua maca e ande. Quero voltar um pouco também em Mateus capítulo 14, versículo 34. Depois de atravessar o mar, chegaram em Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam notícias em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas lhe pudesse tocar na borda do seu manto. E todos os que tocaram foram curados. Quero trazer uma mensagem para você nesse dia de hoje sobre esses 2 milagres de Jesus que tem muito a nos ensinar. E eu quero começar perguntando para você com qual motivação você busca Deus? Com qual motivação que essa noite
no dia de hoje, seja qual horário que você esteja assistindo essa mensagem, com qual motivação você está tirando esse tempo para buscar a Deus? Agradecer? Receber uma bênção? Receber um milagre? Qual é a motivação? E esses dois milagres aqui, Jesus em Betesda, uma história muito conhecida, Betesda é um lugar de milagre, mas esses dois milagres que Jesus fez, tanto em Betesda quanto em Genezaré, aparentemente não tem nada a ver um com o outro. Mas, ao analisar a palavra de Deus, nós percebemos que essas duas histórias, esses dois milagres, eles têm muito a nos ensinar. Em Betesda, nós percebemos que as reuniões eram sistemáticas. Em Genezaré, em ocasiões específicas. E nós percebemos também, nesse cenário, que eram compostos por judeus. Eles tinham a mesma fé, a mesma prática. Então, tanto em Genezaré como em Betesda, os judeus, eles tinham a mesma fé, tinham as mesmas práticas. E que outra característica nós percebemos também aqui, nesse texto, é que todos, tanto em Genezaré quanto em Betesda, todos estavam marcados pela enfermidade. Outra característica que nós percebemos quando lemos esses dois textos, que está em João capítulo 5 e Mateus capítulo 14, 34, todos, nos dois locais, receberam a visita de Jesus. E aqui nós percebemos que cessam as coisas comuns desses dois grupos, e cessam justamente na reação dos dois grupos. No grupo de Genezaré, imediatamente, quando Jesus ali atravessou o mar, imediatamente eles reconheceram Jesus, né? Eles foram movidos de solidariedade, eles foram movidos de compaixão, e ao invés de buscar a própria cura, ao invés de buscar por uma causa própria, eles foram buscar a vizinhança. Aqui o texto diz que quando os homens daquele lugar, versículo 35, reconheceram Jesus, espalharam notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Então aqui nós vemos um mover de solidariedade e uma compaixão com as outras pessoas que estavam doentes. E não somente isso, eles suplicavam-lhe que, eles espalharam, eles pediram para que Jesus esperasse que aqueles outros doentes fossem trazidos para que eles pudessem tocar em Jesus. E em Betesda, nós percebemos uma característica. Em Betesda, Jesus não foi reconhecido. E provavelmente nem viram Jesus. E qual que é a situação dos enfermos lá em Betesda? Em Betesda, imagine você enfermo, e a única possibilidade de cura para a sua doença é um tanque de água parada que conta a Bíblia que de vez em quando um anjo ia lá e agitava as águas. E a Bíblia também diz que esse anjo, ele vinha sem prévio aviso, é um anjo que não tinha uma agenda. E, portanto, para quem estava naquela situação lá em Betesda, não lhe restava outra solução a não ser ficar próximo ao tanque e também atento. E o anjo, ele vem de uma forma invisível, e você não o verá. Ele mexerá a água,
E você percebendo, você não tem que vacilar, você tem que pular. Então, outra coisa que você não deve se preocupar, de que forma você vai pular. Porque a garantia, conforme o texto, é que o primeiro que pulasse ficaria curado. Então, não importa da maneira que você pulasse, você tinha que ser o primeiro. Então, não tinha o segundo, não tinha o terceiro, não tinha o quarto, porque é sempre o primeiro que seria o único a ser curado. Então, você tem que estar atento, você tem que estar ali onde percebemos que todos são concorrentes, todos são seus concorrentes. E outra característica que, numa situação, num cenário como esse, é que não se deve esperar ajuda, porque num local onde a oportunidade é única, só o primeiro é curado, somente o primeiro era sarado, somente o primeiro conseguiu o milagre, então não espere ajuda. Ali era um movimento de concorrência, ali a disputa era imensa, então tinha que ficar atento na água e também você não tinha que ficar esperando ajuda. E se por acaso você foi agraciado, pulou, foi curado, você sai de lá, dá graças a Deus, que o anjo passou ali no culto que você estava presente, lamenta pelos demais e você deseja que o anjo não demore muito e simplesmente você vai embora. Então essa é a situação dos enfermos de Betesda, uma situação de muita tensão, uma situação de muita, vamos dizer assim, de muita preocupação, de muita pressão. Então está todo mundo de olho na água parada, esperando o bendito do anjo que não tem agenda. Ele simplesmente, de uma forma invisível, ele mexe na água. Então, a preocupação de todos lá em Betesda é quando esse anjo virá. E a preocupação de que aquele dia que aconteceu, quando é que ele vai voltar novamente? E nós somos assim, parece que não, mas nós escolhemos o culto em que o anjo vai agitar. Nós temos esse desejo também, muitos têm esse desejo de participar daquelas reuniões, né? Aquelas reuniões, não, o culto desse dia, esse culto é especial, esse culto tem um mover diferente. Então, nós também somos iguais os de Betesda. Nós queremos movimento, nós queremos agitação. Então, tem igrejas, inclusive, que têm agendas de dias e horários específicos de milagre. Então, o Deus que faz o milagre, o Deus que opera, ele está preso na agenda da igreja. Ele está preso na agenda do pastor, do apóstolo, do bispo. Então, nós somos assim como os cristãos de Betesda. Nós queremos agitação e nós nos preparamos, ou muitos até preparam a agenda de cultos específicos. Então, a situação dos enfermos em Betesda era essa situação. Então, em Betesda tinha enfermos, você tinha que ficar atento, você tinha que ver a água se mexer, você tinha que... Eu fico pensando que dificuldade tem aquele que é, por exemplo, surdo, ou aquele, por exemplo, que é cego, não consegue ver a água mexer, e sempre tem um espertinho que ia lá, mexia, né? Mexia só para o cego ou o surdo se jogar, mas na verdade não era o anjo. Então, imagine essa situação, olha que cenário, enfermos, tinha que ficar atento, tinha que ver a água mexer, o primeiro teria que pular. Uma atenção dessa, em Betesda, não tinha como ver Jesus mesmo. E Jesus, ele transitava naquele lugar, naquele galpão, e com essa atenção toda de ficar vendo a água, de ficar na expectativa do anjo chegar, e ficar, o primeiro tem que pular, é difícil perceber Jesus. E às vezes nós vamos também armados para o culto, nas nossas reuniões,
né, cheio de esquemas, né? Nós somos igual aquele homem importante, Naamã, que foi cheio de esquema para falar com o profeta. E quando chegou lá, né, aconteceu tudo diferente. E a gente, às vezes, nós vamos a Jesus, nós vamos aos cultos, muitas vezes armados de esquemas, e a gente vai, né, esquematizando na nossa cabeça, vai acontecer assim, assado, e a gente fica nessa expectativa, a gente fica nessa tensão, e não observamos Jesus. Então, lá em Betesda, era assim a situação, né? Tinha que ficar atento, tinha que ficar percebendo se a água ia mexer, e ao mesmo tempo tinha que ficar esperto para pular no tanque. Então, simplesmente não tinha como ver Jesus. E Jesus estava lá. E a diferença desse grupo de Betesda e o de Genezaré é uma diferença que eu diria que gritante. O grupo de Genezaré, igual nós lemos lá em Mateus, foi um grupo absolutamente solidário, é um grupo absolutamente comunitário, porque o grupo de Genezaré era um grupo da benignidade, era um grupo de pessoas preocupadas umas com as outras, e eles fizeram um acordo com Jesus, porque viu naquela oportunidade, naquela rara oportunidade da visita de Jesus, não uma oportunidade somente para si, mas uma oportunidade para todos os enfermos daquela região. E Jesus atende o pessoal lá de Genezaré, né, o pedido daqueles que receberam Jesus, e foi atrás dos demais, né? Jesus aguardou que os demais chegassem. E Mateus capítulo 14, versículo 36, e diz assim que eles lhe rogaram que ao menos pudessem tocar em suas vestes, ou na orla de suas vestes. Então é como se nós podemos imaginar que eles organizaram possivelmente uma forma, uma fila, né? Duas filas, e eu imagino que à medida que Jesus passava, eles iam tocando, né? O texto nos dá essa indicação de que Jesus ia passando e eles iam tocando. Então, quando nós percebemos uma situação como essa, que Jesus vai passando e as pessoas vão tocando, que lição que nós tiramos aqui de Betesda? Que não importa se você está no primeiro lugar da fila, não importa se você está no meio, não importa se você está no final, porque não é a posição que importa, não é a sua classificação, a sua hierarquia, à medida que Jesus passava, as pessoas tocavam. Então, um aprendizado que nós temos aqui em Genezaré é que não importa a posição em que você está, se você está iniciando na fé, se você é como dizem, né, entre aspas, um membro de banco, se você é um diácono, se você tem um cargo, exerce um cargo eclesiástico, se você exerce alguma liderança, não importa. Não importa que posição que você está, não importa se você tem 30, 40, 50 anos na peregrinação espiritual, isso não importa. Se você está no começo ou se está no fim. Porque não é você que se movimenta, é Jesus que se movimenta até você. Então, Genezaré nos traz ensinamentos importantíssimos, ensinamentos riquíssimos, e eu olhando para essas duas histórias que são fantásticas, e eu olho para lá para o pessoal de Betesda, que Jesus esteve lá como esteve em Genezaré, eu me pergunto, que oportunidade que o pessoal lá de Betesda perdeu? Que oportunidade, porque Jesus estava lá, assim como teve em Genezaré. Mas eles estavam preocupados com a água, estavam preocupados com o anjo, estavam preocupados com o outro, no sentido de ser um concorrente, no sentido de ser alguém que poderia tomar a sua bênção,
no sentido de ser aquele que poderia tomar o seu milagre. Então, não tinha como ver Jesus. Então, olha que oportunidade, Jesus estava lá. E olha que oportunidade perdeu o pessoal lá de Betesda, principalmente os enfermos. Jesus estava na região de Betesda e era uma grande oportunidade de ser curado. Mas eles não tinham tempo para Jesus. Assim como tinham tempo também um para os outros, porque o outro era o seu concorrente. Mas eles só tinham olhos para si mesmo e para as cisternas de água parada. Aí fica difícil. Como seres humanos, né, também temos essa situação. E aqui nós percebemos os judeus, tanto em Betesda, judeus tanto em Genezaré, como esses seres humanos, em situações semelhantes, que eram situações de enfermidade, situações de que professavam a mesma fé, eram de mesma etnia, eram judeus, mas com reações tão diferentes. Então, quando reconhecemos Jesus, assim como o povo de Genezaré, nós temos tempo para ele. Às vezes nós estamos tão ocupados com as coisas de Deus, falando assim, de uma forma diferente, né? De uma forma... Às vezes a gente está lá na igreja, nós estamos preocupados com os nossos trabalhos, nós estamos preocupados com os afazeres, e muitas das vezes nós não temos tempo para Jesus. Nós ficamos preocupados com o movimento, nós ficamos preocupados com o que vai acontecer, nós ficamos naquela tensão, e nós não percebemos Jesus nos cultos, nós não percebemos Jesus nas reuniões, aí o milagre não acontece. E em Betesda, o povo não tinha tempo para Jesus. Por isso que eu entendo que Jesus só curou um homem. E a minha pergunta que eu faço, que homem é esse? Por que ele foi curado? E a resposta é que esse homem era o homem que já não olhava mais para as águas. E a situação que ele estava lá, pelo diálogo que ele teve com Jesus, ele não estava mais naquela tensão, porque já era 38 anos lá naquela situação, portanto, ele agora tinha tempo. Então, ele conseguiu esse diálogo com Jesus porque ele saiu daquele alvoroço, ele saiu daquela tensão, e agora ele tinha tempo. E Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. E ele responde, é claro que sim. Aliás, né, todos que estavam lá, acredito, que estavam lá porque queriam ser curados. Mas por que Jesus fez essa pergunta para o paralítico, né, para essa pessoa que estava lá com essa enfermidade que era complicada para ele? A impressão que dá é que Jesus pergunta ao homem porque provavelmente ele é o único ali naquele ambiente que não está naquele alvoroço todo e a intenção, ou provavelmente Jesus percebeu que ele já havia desistido. Aí Jesus pergunta, você não quer ser curado? O que houve? Aí o que o paralítico diz, quando diz aqui no versículo 7, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Então ele diz assim, moço, eu não tenho ninguém por mim. E aí a gente aprende que na solidariedade o milagre acontece. Às vezes para o milagre acontecer na nossa vida, né, depende da solidariedade. Muitas das vezes nós esperamos, né, como aqueles que estavam no deserto, para que o pão, né, venha cair, né, quentinho, a água venha sair da rocha. Mas ali era uma situação específica. Se hoje nós tivermos essa cabeça, tivermos essa visão de um milagre desse que aconteceu lá no deserto com o povo que saiu
do Egito rumo a Canaã, esperando com que o milagre venha dessa forma. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer, mas se nós temos essa cabeça hoje, a pergunta é: para que precisa da igreja? Então, o milagre acontece na solidariedade das pessoas. Então, o paralítico diz: olha, moço, não adianta, eu tenho uma dificuldade motora, e o Senhor sabe, isso me torna lento. Essa era a situação do paralítico. E aqui é um lugar de cura. É um lugar de cura para os enfermos, mas não é qualquer enfermo, moço. O enfermo que consegue a cura aqui, ele tem que ter, no mínimo, alguma agilidade. E ele era um paralítico. Então, para ser curado naquele local, lá em Betesda, tinha que ter uma certa agilidade, e a enfermidade desse moço, desse homem, era justamente uma enfermidade que tirava dele a agilidade. Então, não tinha como ser curado mesmo. Então, a enfermidade dele era justamente a falta dessa agilidade. Então, 38 anos não tinha outra saída. Então, terá que alguém teria que ter uma situação de alguém com alguma agilidade, que de forma que quando o anjo tocasse na água, não importa como pegasse ele, jogasse lá dentro, seja de forma que fosse, não importa como ele caísse lá dentro, se ele fosse bater a cabeça, não importa, porque entrou lá dentro, era o primeiro, sairia curado. Então, não importa como entra, vai ser curado mesmo. Então, essa situação era difícil para ele precisava do auxílio de alguém, porque a enfermidade dele limitava ele para conseguir entrar no tanque. Ele não tinha como ser o primeiro. Ele não tinha agilidade, porque a enfermidade que ele tinha era exatamente a enfermidade que não dava essa condição para ele. Mas ele, conversando com Jesus, ele falou: mas moço, não tem essa pessoa também, não tem esse que me ajuda, não tem esse que me carregue, e não tem esse que me jogue lá dentro do tanque. E por que esse paralítico está todo esse tempo conversando com Jesus? E nós percebemos aqui, porque ele não está mais olhando o tanque. Agora ele tem tempo para Jesus, ele saiu da neura, ele saiu daquela tensão, ele saiu daquela situação de pressão, daquela situação de concorrência. Agora ele tem tempo para Jesus. E aquele homem com 38 anos, um homem coxo, e o que ele está fazendo ali? A impressão que dá é que ele já está há muito tempo lá, já está acostumado com aquela situação, ele sabe que na casa dele ele é um empecilho, é assim a sensação de quando estamos inválidos, é essa sensação que nós temos quando estamos numa situação de enfermidade, que nós damos trabalho para os familiares, para os amigos. Então, aquele lugar era um lugar onde ele estava com os iguais. Então, essa era a situação desse enfermo lá. Praticamente 38 anos lá naquele galpão, 38 anos naquele lugar, ele já era mais uma parte daquela paisagem, ele era mais alguém que estava lá, não mais precisando de uma coisa, mas ele estava lá como uma parte, um objeto de decoração naquele lugar. Mas também vai para onde? Não tem nada para fazer, ali pelo menos, né? Ali pelo menos ele está entre os iguais, porque ali era o lugar de enfermos, ali era o lugar dos doentes. Então ali ele podia contar as angústias dele, podia contar as aflições dele para os demais. E esse é o quadro de Betesda. E é o quadro daquele homem. Por isso a solidariedade ela é fundamental. E Jesus estava lá. E eu novamente questiono que oportunidade aquele povo de Betesda perdeu. O pessoal de Nazaré, eles não perderam essa oportunidade, porque eles perceberam que essa visita de Jesus, essa visita rara de Jesus,
era uma oportunidade de cura, era uma oportunidade de bênção, era uma oportunidade de misericórdia e era uma oportunidade de amor que deveria ser estendida para todos. Então, Genezaré percebeu, Genezaré valorizou essa visita de Jesus. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Mas para não perder oportunidade como essa do pessoal de Genezaré, nós temos que parar de apostar em cisternas de águas paradas e voltar-se exclusivamente para Jesus. Nós temos que parar de fazer esquemas, nós temos que parar de pensar, de bolar como que vai ser a situação e perceber que Jesus está presente, e perceber que Ele está do nosso lado, e perceber que Ele se faz presente nas reuniões, porque se a gente fica preocupado com os esquemas, se a gente fica preocupado com o que vai acontecer, que hora que o pastor vai falar, que hora que o mover vai começar, a gente perde a oportunidade de sentir Jesus. E quando é que nós apostamos em cisternas e água parada? Quando achamos que, diante das nossas necessidades, nas necessidades da vida, as nossas lutas, dos nossos dissabores, diante das injustiças, é os esquemas que a gente vai fazer que vai contar. A gente fica esquematizando. Então, nós fazemos esquemas, nós fazemos processos, nós nos movemos, e a gente fica imaginando, na hora da necessidade, os amigos vão nos socorrer. E a gente percebe que nessa hora não aparece ninguém. Mas alguém vai falar por nós. E a gente percebe que nessa hora, na hora da dificuldade, na hora da luta, as vozes se calam. Mas a minha história vai falar por mim, ou a nossa história vai falar por nós. E aí a gente percebe também que ninguém se interessa por ela. Mas o meu currículo é um currículo ótimo. E a gente percebe que a gente está no mundo que é movido por indicações e não por competências. E aí a gente vai criando esquemas, para sair da angústia, a gente vai criando esquemas para sair da loucura, e a gente vai se dando conta que se o anjo vem, só que esse anjo, ele demora demais. E a impressão que a gente tem é que quando ele chega sempre para o outro, e nunca chega para mim. E a gente tem que parar com esses esquemas. Parar de esperar no que é imperfeito e voltar-se para Jesus. O convite nessa noite, nesse dia de hoje, que eu faço para você, pare com os esquemas. Volte-se para Jesus. Perceba Jesus. Perceba que Jesus está presente. Perceba que Jesus está aí do seu lado. Perceba que Jesus está falando. Pare de ficar fazendo esquemas. Para de ficar arquitetando situações, montando situações, esperando que algo vai acontecer. Não, você tem que parar com o que é imperfeito e voltar-se para Jesus. Jesus, não é como um anjo, porque Jesus está aí. Aí, no momento que você está ouvindo essa mensagem, Jesus está aí do seu lado. Volte-se para Ele. Volte-se para Jesus. Então, essa é a lição que o genezareno nos ensina a confiar, a acreditar em Jesus e não acreditar nos esquemas. E Jesus, ele está pronto a nos abençoar. Jesus, ele está pronto a realizar o milagre. Jesus está pronto para tocar em você. Mas para isso você precisa ter tempo, para isso você precisa sair dos esquemas, para isso você precisa sair desse limbo que muitas vezes nós nos colocamos, que muitas vezes você se coloca. Então, Jesus, ele sabe
dessa nossa ausência de força para controlar todas as variáveis. Nós não conseguimos controlar todas as variáveis. Nós fazemos esquemas, né? Fazemos protótipos, mas as coisas, elas acontecem de forma diferente. Mas Jesus sabe que nós não conseguimos controlar todas as variáveis. É por isso que ele vem. Mas ele vem à espera de que você tenha um tempo para ele. Mas para ter tempo para Jesus, eu preciso parar com os meus esquemas. Eu preciso parar, eu preciso sair desse estado de tensão, esse estado de loucura e descansar no Senhor. Eu preciso parar de ficar apostando em esquemas, eu preciso ficar apostando em cisternas ou em anjos que é demorado demais. E essa era a situação lá do pessoal lá de Betel, esperando, né, um anjo que viria sem agenda, um anjo de forma invisível viria sem agenda, não avisava o dia que era, não avisava o culto que era, e simplesmente agitava a água. Então eu preciso sair desses esquemas. E lá em Genezaré, né, naquela fila, né, eu imagino que eles fizeram essa fila para que Jesus passou, né, o que eu aprendo, o que eu lendo essa passagem, o que eu consigo tirar de lição é que não importa também a extensão da fila. Não importa que posição você esteja, porque é Jesus que vai ao seu encontro. É Jesus que vem ao nosso encontro. Então você pode chamar mais gente, porque você não está concorrendo com ninguém. Você não precisa ficar numa situação de que, se eu não for, ou se eu não for o primeiro, se eu não chegar lá na frente primeiro, eu não vou receber a bênção. Não. Não importa que posição você esteja, não importa a condição que você esteja, porque é Jesus que vem ao nosso encontro. É Jesus que vai ao seu encontro. Em Jesus, nós percebemos nesses dois exemplos, nessas duas situações, que em Jesus sai a concorrência e entra a colaboração. Então não aguarde o possível ou o provável. Aguarde o certo. Aguarde Jesus. Jesus não está nos esquemas e também Jesus não está nas coisas nebulosas. Jesus está na fé que pode ser partilhada, na esperança que pode ser comunicada. Jesus está na esperança e no amor que nos convida. Jesus também está na paz que nos abençoa. E para isso eu preciso ter tempo. Em Cantares, capítulo 2, versículo 8, diz: escutem o meu amado. Jesus vem saltando sobre os montes em direção a você. Então, o Mestre Jesus, ele está a vir ao seu encontro. Ele tem aliança com você, ele tem compromisso com você. Então, é Jesus que vem ao nosso encontro. Eu não preciso ficar armando esquema. Eu não preciso ficar bolando situações, porque Jesus, ele vai vir ao meu encontro. Jesus vai ao seu encontro, mas para isso você precisa ter tempo com ele. Você precisa ter tempo de meditação na tua palavra. Você precisa ter tempo de oração. Você precisa ter tempo também de silêncio. Você precisa aquietar seu coração, aquietar sua mente, para que ele fale com você. Mas para isso você precisa sair dos esquemas, precisa sair do desespero, precisa sair da neura. Então, o desafio desses dois grupos, o grupo de Genezaré e o grupo de Betesda, nos traz o desafio da fé. O grupo de Betesda nos ensina que a fé é desperdiçada quando ela se volta para qualquer coisa e não para Jesus. Essa é a lição de fé que eu aprendo em Betesda. Ele nos ensina que a fé é desperdiçada quando ela se volta para qualquer coisa senão para Jesus. Irmãos, será que você está utilizando a sua fé para qualquer coisa ou você está utilizando a sua fé para Jesus? Então, oportunidades imensas são perdidas não porque Jesus não veio. Muitas das vezes ele está aí, muitas das vezes
ele está no momento, mas os nossos olhos, por causa das preocupações, por causa das neuras, por causa dos esquemas, os nossos olhos não têm condições de ver. O nosso canhão da fé, o nosso poder da fé está apontado para qualquer lugar, muitas das vezes, menos para Jesus. Então, nós temos que mirar a nossa fé para Jesus, para o lugar certo, para o foco é Jesus. No tanque de Betesda, Jesus está lá na situação de Betesda, Jesus estava procurando alguém e ele encontrou alguém que não estava procurando mais nada. Mas aquilo que ele percebeu que alguém que estava já fora daquela tensão, fora daquela neura, esse alguém tinha tempo e conseguiu um milagre. Esse coxo, esse paralítico há 38 anos, com essa enfermidade, ele somente conseguiu conversar com Jesus, ele somente teve tempo para Jesus quando saiu daquela tensão toda, quando ele saiu daquela neura, daqueles esquemas todos. Então, que conclusões que nós chegamos aqui nessa história, nessas duas histórias aí de milagres em Betesda, milagre também em Genezaré. Conclusão que nós chegamos é que encontraremos nessa vida situações de desespero, situações de dificuldade, e que nessas horas nós nos agarramos em qualquer coisa para sobreviver. Nós somos assim. Queremos sair do limbo. E aí nós nos colocamos todas as nossas forças, todos os nossos empenhos, e a percepção que nós temos é que o limbo ele fica cada vez mais escorregadio. Mas se colocarmos a nossa confiança em Jesus, Genezaré nos ensina que nós obteremos mais sucesso. Então, não importa a posição que lá eles estavam, né? Nós percebemos isso aí. Jesus passava por eles. E eu quero dizer para você, no dia de hoje, não importa a situação que você esteja. Eu quero convidar a você a deixar os esquemas. Eu quero convencer a você a sair dessa agitação, sair dessa neura, dessas preocupações e ter um tempo para Jesus. E nessa mensagem que eu trago para você nessa noite, Jesus está aí do seu lado. Tem um tempo para Ele, para ouvi-lo, para senti-lo. Descanse no Senhor. E não importa qual seja a enfermidade, não importa qual seja a sua situação, a história de Genezaré, a história dos milagres em Genezaré, do povo de Genezaré que, enquanto Jesus passava, o povo tocava. Mas percebemos que era Jesus que ia de encontro com as pessoas. E essa é uma oportunidade de você perceber Jesus e tocá-lo. Então, os dois lugares, Genezaré e Betesda, eram uma bênção. Os dois lugares são lugares abençoados, porque Jesus estava em Genezaré, Jesus estava em Betesda. A diferença é, estamos olhando para as cisternas de águas paradas ou estamos olhando para Jesus? Essa era a diferença de Genezaré para Betesda. Enquanto Betesda estava preocupado lá com as cisternas de água parada, preocupado se o anjo ia vir, se o anjo não ia vir, se as águas iam mexer, quem que ia pular, se eu ia conseguir pular. Nessa neura toda, eu não conseguiu perceber Jesus. Eu estou preocupado com se o culto vai acontecer isso, se vai ser agitado, qual que vai ser o louvor, qual que vai ser a mensagem, ou a minha preocupação, o meu foco é sentir Jesus. Então, a lição que nós aprendemos hoje, através dessa mensagem, que é uma mensagem maravilhosa, tenha tempo para Jesus. Pare com os esquemas, pare com as agitações, as coisas mirabolantes, pare dessa agitação toda. Tenha um tempo para perceber Jesus. Jesus
ele é perceptível numa atitude de uma criança, ou simplesmente num momento de silêncio, ou simplesmente num momento onde eu me concentro na mensagem, onde eu me concentro na oração. Eu preciso ter tempo para Jesus. E a minha oração essa noite é que você descanse sua mente, você descanse o seu coração, e que esses esquemas, essas coisas mirabolantes que você, talvez, nesse momento de dificuldade, nesse momento de preocupações da vida, que são preocupações normais, tenha tirado o seu foco de Jesus. A minha oração é que Jesus venha trazer esse descanso para você, que você consiga encontrar esse tempo, que você consiga sentir Jesus e o milagre possa acontecer na sua vida. Deus abençoe a todos vocês, que o poder do Espírito, que a graça do nosso Senhor Jesus possa alcançá-los. Amém? Um grande beijo para todos. Vocês tenham aí um resto de domingo abençoado por Deus. Amém? Deus abençoe.